pessoal, tudo bem? Que bom que estamos juntos para mais uma aula que foi construída de maneira colaborativa com a professora Maria Isabel Vieira. Eu sou Sara Fernandes, professora de Língua Portuguesa e Literatura aqui na Rede Municipal de Uberlândia, e nessa aula vamos pensar sobre o espaço de vivência do cavaleiro europeu e o cavaleiro brasileiro. Em História, o professor trabalhou com vocês o período histórico feudalismo e como os espaços da sociedade dessa época eram construídos e frequentados pelas pessoas. Em nossa última aula, falamos sobre os gêneros textuais presentes no feudalismo, as cantigas de amor e de amigo, no movimento cultural denominado trovadorismo. Verificamos também a ligação entre as cantigas de amor e o compositor Chico Buarque, com uma canção de seu álbum Trovador. Em nossa aula de hoje, a figura do trovador vai permanecer. Vocês estão lembrados de como ele é e como realiza o seu trabalho? O que o trovador, histórias de cavalaria e o cordel têm em comum com a língua portuguesa tem mais coisas a ver além das cantigas que falamos com vocês na última aula. Nós estamos falando da literatura de cordel. Você conhece? Já ouviu falar? Para você que ainda não conhece, eu vou apresentar para você nessa nossa aula. O cordel é, então, um texto poético, né? Assim como as cantigas que eram divulgadas, né, bastante comuns lá no período chamado trovadorismo. Falando de poesia, né, está dividida em versos que se agrupam em estrofes. O verso seria cada linha do poema e as estrofes o grupo desses versos. Há a presença da rima e da métrica. A rima está relacionada aos sons, né, das últimas sílabas ali de cada verso, e a métrica está relacionada ao tamanho do verso. Mas é um assunto que nós não iremos aprofundar nessa nossa videoaula. É um assunto para um outro dia. E, falando do texto poético, nós temos principalmente três grandes tipos, né, três grandes categorias. A poesia lírica, que está relacionada aos sentimentos. Lembram das cantigas? Eram do tipo lírico. Falavam dos sentimentos, do trovador, da amada, do amado, né? Nós temos a poesia épica, que está relacionada a contar, cantar os feitos dos heróis, né, dos cavaleiros, dos reis, dos nobres, e até mesmo histórias de amor das princesas, mas desde que esteja relacionado ao povo, né, a um herói que salva uma pessoa, salva um povo ou salva alguém. Está relacionada à poesia épica. E nós temos a poesia dramática, que está relacionada também aos sentimentos e pode até mesmo ser teatralizada. Bem, falando então de literatura de cordel, que é também texto poético, né, pensando aqui no que trouxemos para a nossa aula, eu tenho certeza que você já lembrou de algum texto em cordel que você já tenha lido ou presenciado alguém declamando. O cordel é muito comum, né, que esteja em varais como este aqui, né? Esses livros aqui são da professora Maria Isabel. Ela enviou para nós apresentarmos aqui a você. E ela enviou também 2 cordéis. Os livros, pessoal, são esses aqui, ó. A professora Maria Isabel trabalhou com os alunos o reconto de contos de fadas, lendas e outros contos populares. Esse aqui é da Branca de Neve, inclusive a imagem aqui, a ilustração, né, a xilogravura é dos alunos da professora, a xilogravura dos alunos dela. Essa aqui também, né, O Reino das Maravilhas, que é o reconto da obra, ou de parte da obra, né, Alice no País das Maravilhas. Interessante, não é? Você já construiu um cordel? Sim? Não? É uma boa oportunidade. Vamos lá? Pessoal, então a literatura de cordel, né, que é muito mais do que livrinhos dependurados no varal. Vamos pensar então como é que ela surgiu, né, e do que é que fala a literatura de cordel. A literatura de cordel, pessoal, ela é tradicional da cultura popular brasileira, principalmente do interior do nosso Nordeste, né, do Nordeste do nosso país. No Brasil, de 1930 a 1960, teve um crescimento muito significativo da literatura de cordel aqui no Brasil
E esse crescimento foi tão interessante, tão significativo, que influenciou também outros escritores, como, por exemplo, os romancistas, né, e os dramaturgos também, que escrevem para teatro, né, e novelas. Alguns deles, né, é o João Cabral de Melo Neto, que é poeta, Ariano Suassuna, né, romancista, e o Guimarães Rosa, também romancista. São obras, né, muito importantes para a nossa cultura, para a literatura brasileira, que tem um diálogo, né, muito direto e muito intenso com a literatura de cordel. Bem, de onde é que veio então o cordel? Né? Veio dos trovadores, pessoal. Olha só, né? O cordel veio dos trovadores medievais, mas claro, com transformações. Nós não vimos na aula passada que a cantiga, que era feita lá no trovadorismo, sofreu alterações para a cantiga produzida aqui no Brasil na década de 60? Isso também acontece aqui no cordel. Vamos ver como acontece? Bem, as histórias eram espalhadas para a população que naquela época também tinha pouca leitura. A maioria das pessoas eram analfabetas, não sabiam ler. E então, na Renascença, né, em Portugal, avanços tecnológicos permitiram a impressão de papéis, que tem a ver com a prensa, né, a formação mesmo do livro. Antes tudo era manuscrito, era escrito à mão. E aí, né, a partir dessa produção, essa possibilidade, né, de imprimir um livro, imprimir um folheto, né, em jornal, que se possa entregar e a pessoa levar para ler em casa, né, no conforto do seu lar, modificou toda uma sociedade. Na verdade, modificou o mundo inteiro, sem medo de exageros aqui nessa fala. Bem, chegando aqui então no Brasil, houve diferenciação, né, houve uma ressignificação desse trovadorismo, dessa cantiga. As impressões, né, aqui do Brasil, os cordéis, são apresentadas penduradas em corda, como apresentamos aqui para você, e vieram com os colonizadores portugueses, que tinham aquele estilo, né, de cantar suas cantigas com o som da viola, né, e foi modificado, foi ressignificado. Os principais estados, né, brasileiros em que essa cultura é muito marcante é Pernambuco, Ceará, a Paraíba, a Bahia, o Rio Grande do Norte também. Todos os lugares nós podemos encontrar cordelistas? Sim, mas esses lugares aqui são aqueles em que está muito ligado mesmo à cultura local, à arte popular que se faz nesses lugares. As principais características então são o regionalismo marcado, né, no vocabulário. Quando falamos regionalismos, estamos nos referindo ao jeito de falar daquela região. Então, aqui em Minas Gerais, nós falamos bastante o ai, falamos sou, falamos trem, né? E esse é um jeito daqui, dessa região, né, das pessoas se comunicarem. E lá tem também o jeito das pessoas falarem. Então, quando falamos regionalismos, estamos nos referindo ao vocabulário, ao jeito de falar, ao som, né, que as pessoas fazem ao pronunciar as palavras, e também a cultura, né, pessoal, que a cultura é diferente, sim, de uma região para outra. Ela é oposta à literatura tradicional. Enquanto o trovador era aquele nobre, na maioria das vezes, né, estudado, que sabia ler, escrever, o que na época era bem raro, né, lá na época, no período medieval, aqui nós temos o inverso. Nós temos pessoas simples, comuns, né, que não são nobres, que não são necessariamente pessoas de posses, né, mas que escrevem também a literatura. E aqui nós temos um diferencial. O que é cantado aqui nos cordéis não é necessariamente a história de um rei, de um cavaleiro famoso, né? Não necessariamente. Pessoas comuns, personagens comuns do dia a dia, lendas brasileiras também são retratadas nos cordéis. E há a presença do humor de uma maneira bem significativa. Bem, versos então, né, como dissemos no início da nossa aula, os temas então são relacionados à cultura brasileira e a oralidade, né, o jeito comum das pessoas falar no seu dia a dia, está sempre ali de forma marcante. Falando então da linguagem, nós temos aqui
a informalidade, a ironia, o humor, que também era presente lá no trovadorismo, lembra? Da crítica, né? Às vezes até de forma direta, citando o nome da pessoa. Isso acontece aqui também em alguns cordéis. E os temas são variados, né? Como nós já falamos para vocês. A presença de rima é essencial, né, nesse texto, a métrica e a oralidade. Lembram-se que eu falei na aula passada que a métrica está relacionada ao tamanho do verso, né, do poema? Então, é um assunto para uma outra ocasião, ok? Vamos pensar o quê? Que a rima é importante e que os versos, né, estão agrupados em estrofes, certo? Falando dos cordelistas brasileiros, nós temos dois que se destacam bastante. Nós temos o Leandro Gomes de Barros e temos uma foto do Patativa da Saré. É um nome clássico quando falamos aqui, né, em cordel. Ele é o primeiro, né, que nos vem à memória, né, pela importância mesmo das obras que ele produz e pela quantidade, além da qualidade das obras de cordel que ele realiza, que ele constrói. E fazendo então uma relação entre o trovadorismo e a literatura de cordel aqui, vamos pensar no trovador e no cordelista. Lembra dessa imagem da nossa última aula? Do filme Coração de Cavaleiro? Olha ele aí. E a princesa? Estão localizando? Bem, no cordel, a princesa nem sempre é essencial, né? Porque o tema aqui é variado, um pouco diferente lá do trovadorismo. E aqui nós temos um cordelista brasileiro, né? Que é o Braulio Bessa, que é de 1986, e apresenta os seus cordéis, né, em alguns programas de televisão e também em vídeos, né, veiculados em plataformas de veiculação de vídeo mesmo. Então agora, pessoal, eu vou apresentar a vocês a obra chamada Lampião e Lancelot. Talvez você até já conheça, porque essa obra ela foi bastante premiada no ano de 2007. E um prêmio bastante querido, né, pela literatura brasileira é o Prêmio Jabuti. E essa obra recebeu esse prêmio em 2007, além de vários outros prêmios, inclusive internacionais. Lampião e Lancelot, então, vou apresentar agora um pouco da história para vocês. É do autor Fernando Vilela, que também produziu as imagens, né? Ele é um artista plástico. E, pensando aqui na capa desse livro, o que é que nós temos? Duas imagens, né? Que podemos perceber aqui. A imagem de um cavaleiro medieval, com armadura. E aqui nós temos um chapéu que retoma o cangaço brasileiro, né? De couro, todo trabalhado, com círculos aqui em cobre e óculos redondos. Estão pensando no mesmo personagem que eu? Muito bem, né? Realmente é o Lampião. Mas ele existiu de verdade? Realmente, ele existiu. E o Lancelot? Lancelot não temos certeza de que ele realmente tenha existido. Mas a gente sabe que ele fez parte, né, das histórias de cavalaria da Idade Média que até hoje são lidas, né, pelas pessoas. E ele era um cavaleiro muito importante, apesar de não fazer parte da tábua redonda do famosíssimo rei Arthur. Vamos falar dele daqui a pouco. Ainda aqui sobre a capa, pessoal, nós podemos perceber um jogo de luz e sombra, né? Nós percebemos, então, que o cavaleiro ele é cinza, né? Ele é todo de metal, essa armadura, esse elmo, né? Que é esse capacete medieval, todo fechado. Nós temos aqui, então, a presença do ocre, né? Que retoma ao couro, né? Que faz parte da vestimenta das pessoas que trabalham, por exemplo, no sertão ou também, né? Que trabalham nas fazendas, né? No interior do país. Os dois personagens, então, pessoal, estão aqui divididos, né? Estão em lados opostos. E essa divisão, ela é marcada pelo título, que está na vertical. Ao contrário, né? De estar sempre na horizontal, como é bastante comum, está aqui na vertical. Observem que o nome do autor também está abaixo, que dá a impressão, né? De uma espada, né? Sendo aqui
segurada, ok? Vamos retomar então, vamos conhecer mais dessa história, essa aqui é a capa. Então, temos dois cavaleiros, o cavaleiro europeu e temos o cavaleiro aqui do Brasil. Pensando então nesses espaços de vivência, né, lá da Europa e aqui do Brasil, nessa obra literária, nós vamos perceber essa diferença desses espaços de vivência. Na Europa, eu coloquei aqui, ó, no cinza, né, para lembrar o prata, né, da armadura de Lancelot, a armadura toda reluzente, né, que brilha, né, quando as pessoas veem. E nós temos aqui o ocre, para lembrar a terra, a cor, né, do sertão aqui do país que a gente vive, aqui do Brasil, certo? Ó, então, nós temos o período histórico de Lancelot medieval. Nós temos aqui o período histórico de Lampião, conhecido, né, como cangaço. Então, cavaleiro europeu e o cavaleiro brasileiro. O nome do personagem europeu que vai ser retratado na obra, Lancelot. De cá, né, do nosso lado aqui do Brasil, Lampião. E olha que interessante, todos dois lutavam pelos seus próprios ideais de justiça. Veja bem, seus próprios ideais. Assim como o Lampião fazia justiça à sua maneira, né? Por muitos ele era considerado à margem, né, da sociedade, sendo as suas atitudes por muitos não consideradas éticas, né? Nós temos aqui a figura do Lancelot, que também acontecia a mesma coisa com ele. Por qual motivo? Lancelot, ele não foi sagrado cavaleiro pelo rei Arthur. Quem o fez cavaleiro foi a esposa de Arthur, Guinevere. Então, pela tradição da época, isso não poderia ser feito pela rainha. E Guinevere, né, por ser uma mulher de extrema beleza, né, ao entrar na igreja, né, e armar cavaleiro, então, aqui, Lancelot, ele se apaixona por ela. Então, ele devota todo esse amor a Guinevere, né, embora haja dúvidas, né, se ela realmente tenha traído o rei Arthur, enfim, né, assunto para diversas aulas, em outras ocasiões falaremos disso, né. Temos aqui essa questão, ele teria mesmo traído seu rei ou não? Né? Então, ele é considerado um personagem à margem também. E ele defendeu Guinevere, né? E defendeu várias pessoas também, né? Com seu próprio ideal de justiça, que era um diferente do rei Arthur, que era o que todo mundo deveria seguir na novela de cavalaria. Bem, presença das imagens aqui nos textos, né? Nós temos a iluminura, lá no período medieval, e aqui, quando falamos de cangaço, nós temos, né, e de cultura, né, literatura de cordel também, temos a xilogravura. Lembram-se das capas dos livros, né, que a professora Maria Isabel enviou para eu apresentar para vocês? São xilogravuras. E nós temos aqui a presença do trovador no período medieval e aqui nós temos a figura do cordelista, que vocês também já viram nessa nossa aula de hoje. Agora vocês vão ver um exemplo de como é que a imagem, como esses textos, eles eram ilustrados. Sobre a iluminura, nós falamos um pouquinho na nossa aula passada e possivelmente o professor de história comentou sobre ela com vocês também. Aqui ela era muito pequenininha, tá, pessoal? Aqui ela tá ampliada. Então tinha-se uma página com o texto, né, um texto da Idade Média, não necessariamente uma cantiga, mas no cantinho a gente tinha a iluminura, era uma imagem como essa, e a iluminura deveria fazer uma associação, ela deveria retratar o que o texto ali estava dizendo. Quanto menor a iluminura e mais detalhada ela fosse, mais significativa ela era. Olha só, então aqui é uma imagem bastante pequenininha e mesmo assim a gente percebe riqueza de detalhes. Olha agora que interessante a xilogravura. Observem essa imagem, né, que ela é feita de contraste mesmo, luz e sombra, né, claro e escuro. Nós temos aqui a presença do cavaleiro, né, uma dama aqui, à noite, elementos que remetem, né, ao Nordeste brasileiro. E essa imagem aqui, pessoal, né, ela é feita no entalhar da madeira.
Então, primeiro entalha-se a madeira, né? Faz-se ali os sulcos, passa a tinta e carimba-se, ou faz o inverso, né? Passa a tinta e vem com o papel e passa então aqui sobre essa madeira. E aí a impressão fica dessa maneira aqui. Há também estilogravuras, né, que são feitas com borracha. Como é a obra literária que nós vamos ver agora, ela é feita com borracha. Então chama-se carimbo, né? Eles dedicam mesmo esse nome estilogravura a essa tradicional e clássica aqui que é entalhada na madeira. Bem, a obra literária então, né, começa da seguinte forma. Lancelot, né, por estar à margem, né, da sociedade e apaixonado pela esposa do rei, que absurdo isso, né? E a Morgana, então, prima de Lancelot, muito irritada com essa situação, resolve fazer uma mágica, uma magia, e abre um portal temporal. E pega, né, todo esse exército de Lancelot, juntamente com ele, e manda para uma outra dimensão. E onde é que esse Lancelot vem parar? Ele vem parar aqui, no sertão brasileiro. E lá ele encontra um outro cavaleiro, que já faz parte do sertão brasileiro, que domina essa região e esse espaço de vivência. Então, nós temos aqui os dois personagens. Nós temos aqui o Lancelot chegando com a sua lança. E aqui nós temos a armadura dele, né, que brilha, que resplandece. E aqui nós temos Lampião. Aqui com o seu chapéu, suas armas, né? Muita munição, muita bala. Aqui nós temos novamente a retratação da questão do sertão mesmo, né, o cacto. Então a gente percebe que esse personagem aqui, que domina esse espaço de vivência, está à espreita, né? Ele está verificando que vem chegando alguém que é estranho. E então, os personagens se encontram mais de perto. Lancelot aqui com detalhes, né, na sua lança, em papel, né, o livro é em papel, brilha realmente essa armadura aqui, né, de uma maneira bem interessante. Nós temos a presença da lança, a riqueza de detalhes aqui, né, nessa imagem. E nós temos aqui a riqueza de detalhes, né, na munição, na construção desse personagem aqui com a sua arma, né, que nós temos aqui o Lampião. Então, que diálogos terão feito, né, esses dois personagens? Bem, então o livro retrata para nós o cavaleiro aqui do Brasil, né, cuidando aqui do seu rebanho. Observem aqui um rebanho, é um gado. E aqui nós temos o cavaleiro cuidando desse rebanho. A imagem aqui, né, a cor ocre, retomando então a ideia de sertão. E nós temos aqui o cavaleiro, né, em velocidade, né, em direção a esse outro cavaleiro brasileiro. Observem a armadura, pelos do cavalo, a lança. Toda essa imagem, né, feita com impressão. Aqui todo o exército, né, acompanhando o Lancelot, poeira no chão, armas, cavalos, armaduras. Como estamos falando então de embate, né, de batalha aqui, de luta, que também aconteceu de forma sangrenta, vamos ver como é que os personagens, então, se provocaram, né? Isso aconteceu de forma verbal também. Vamos lá. Pois para já eu lhe ordeno, ó fantasma de metal, encarnação do demônio, grande embaixador do mal. Logo se vê que fugiu de um século medieval. Fala, então, de Lampião. Já veio aqui e provocou, né, Lancelot, o comparando com um fantasma de metal. Vamos ver a resposta de Lancelot. Que sujeito doido és tu, com esse jeito de anão, essa roupa toda em couro, é de vaca ou de bisão? E o ar caipira e tacanho, mais esse chapéu estranho que lembra Napoleão. Então, vejam só como Lancelot, então, retomou elementos da cultura europeia para provocar Lampião.
Napoleão aqui é um personagem, né, histórico e liderou diversas batalhas, né, também. Depois das provocações, então, verbais, passaram ao embate físico mesmo. E aí, realmente, a luta foi sangrenta. Vamos ver a imagem em que o autor retrata isso? Aqui nós podemos perceber, né, uma confusão, uma profusão aqui de elementos. Nós temos a presença de escudos, de lanças, nós temos os chapéus, né, dos cangaceiros aqui, a presença, ó, das espingardas, né, das armas de fogo. Então, quase que tudo que aqui é prata, né, é cinza, de tonalidade mais clara, está relacionando a Lancelot. E tudo que está aqui em ocre, né, está fazendo uma relação direta ao personagem Lampião. Como podemos perceber aqui nessa luta, né, quem vocês acham que venceu? Né? Você realmente está do lado de quem? De Lancelot? De Lampião? Qual lado vence? Os dois são bons de rima, né? Que nós acabamos de ver. Bem, essa luta aqui, então, termina da seguinte maneira. Em meio a essa sangrenta batalha, de repente, uma risada surge, né? Uma risada estrondosa e muito engraçada. Contagia, então, a todos os personagens que estão ali, né, nesse embate, nessa luta, tanto os personagens medievais quanto os do cangaço, e todos começam a rir muito. Então, todos entendem que aquela luta não faz sentido e que uma cultura não é superior à outra, mas que elas devem conviver. Então, o livro acaba mesmo num baile, com um bom forró, né, um arrasta-pé, e os personagens principais trocando as suas armaduras. Armaduras de couro para lá, armaduras de metal para cá. Você esperava esse final para essa história? Você acha que deveria ter sido diferente? O que você acha? Obrigada pela companhia de vocês, pessoal. As atividades sobre esta videoaula relacionadas aos espaços de vivência dos personagens europeus, dos personagens brasileiros, né, estão no portal. E também estão nas atividades que o seu professor personaliza para você. Eu te vejo na próxima aula, pessoal. Tchau!